vivo já? Consegue ver? Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Wilker Cavalcante, mais uma vez, só que dessa vez de uma forma mais especial, né? Todos sabem, todos acompanham o Movimento Liberta Pernambuco, o Wilker, o Alessandro, né, e toda a equipe, e sabem da importância que é esse momento pra gente. Nós só conhecíamos o Olavo da internet, o Olavo da TV e o chamado guru do Bolsonaro, né? Mas hoje nós tivemos a honra de sermos recebidos aqui na casa dele, nos Estados Unidos, para um papo muito rápido, né? Para esclarecermos algumas coisas a respeito a nível estadual e a nível nacional também. Então, tenho o prazer de estar com o nosso professor, escritor, filósofo e autor de 2 best-sellers, Olavo de Carvalho. Professor, muito obrigado por nos receber. Obrigado eu. Muito obrigado pela oportunidade, né? Poucas pessoas têm essa oportunidade. Agradeço. Fico muito feliz. Então já vou começando fazendo uma pergunta para o senhor. Vamos embora. A respeito do caso de Pernambuco. Tá? Aqui o senhor atribui um povo como o pernambucano, famoso por outrora se impor contra abusos e desmandos, protagonizando diversas guerras para defender seu território, onde na famosa Batalha dos Guararapes, que deu origem ao Exército de Caxias, que posteriormente se tornou o glorioso Exército Brasileiro, hoje ser completamente dominado por uma oligarquia, familiocracia, Campos e Arraes, que há mais de 40 anos se apossou do Estado, rebaixando Pernambuco a viver como capitania hereditária, em pleno ano de 2020, sem sentir essa realidade. Para contextualizar para o senhor, em Pernambuco nós temos a seguinte realidade. Temos a família Arraes, que é do Miguel Arraes, que foi exilado, depois retornou e se tornou governador de Pernambuco. E temos a família Campos, né, do Eduardo Campos, falecido em 2014, num acidente aéreo. Hoje, essas duas famílias mandam em Pernambuco e tem o governador Paulo Câmara, né, carinhosamente chamado por nós Paulo Mentirinha, Paulo Imposto, Paulo Câmera Lenta, né, e que está transformando de vez Pernambuco no seu curral, de fato, se eu posso chamar assim. O que a gente pode fazer? O que a população pernambucana pode fazer do ponto de vista de lutar, de guerrear e correr atrás, de recuperar os dias de glória do nosso Estado? Estado? Em primeiro lugar, a Batalha de Guararapes não deu nascimento só ao Exército, deu nascimento ao Brasil. E foi o primeiro momento em que houve um sentimento de unidade nacional contra o invasor estrangeiro, né? E também foi a famosa... as batalhas foram empreendidas por representantes das 3 raças, branca, negra e índio. A primeira vez trabalharam juntos para defender o interesse comum. Então, ali nasce realmente o Brasil, né? Eu trabalhei no livro O Exército na História do Brasil, e isso foi muito claro. Foi a primeira vez que eu entendi uma coisa importantíssima na nossa história. Se você estudar a história americana, você vê que os Estados Unidos se formaram sempre em torno das suas igrejas. O primeiro sujeito que ia para um lugar era o pastor protestante. Você não tinha uma igreja, tinha um montão de igrejas diferentes. Então ia lá o pastor com o seu burrinho, ia lá montar uma igreja, e daí em torno da igreja ia aparecendo o resto, né? E daí com o tempo também se formava a delegacia, a polícia, etc, etc. Bom, no Brasil foi o contrário. No Brasil o país se formou em torno dos fortes e dos destacamentos militares. O primeiro que ia não era o pastor protestante, nem o padre católico, era o exército. Então, o exército foi a espinha dorsal da formação brasileira. Por isso é que eu digo, onde o exército se verga, é o país inteiro que se curva. É uma coisa terrível. Agora, o que aconteceu? Por que justamente o Estado que deu origem ao Brasil e que deveria ter mais consciência nacional do que todos os outros, veio cair nessa situação? Por causa da aliança, do casamento entre a elite financeira e os comunistas, que é uma coisa que começa mais ou menos na década de 50 e que na década de 60 em diante se torna o principal mecanismo de formador da política brasileira. Se você olhar, isto se tornou pior ainda
porque foi reforçado por um fator internacional. O que é o fator internacional? A famosa escola de Frankfurt, né? Os filósofos chamados da escola de Frankfurt, o que eles fizeram? Eles deprimiram o papel do proletariado como agente da revolução e enfatizaram o papel de outras forças sociais emanadas não de um papel econômico definido como proletário, mas definido por insatisfações vagas. Por exemplo, é o pessoal gay, é o pessoal negro, são as mulheres, são isso, mas aquilo, são vários grupos de insatisfeitos. E removeram o proletariado. Então você vê que, tanto na França, o pessoal do antigo Partido Comunista, que era o pessoal proletário, ficou contra o movimento estudantil de 68. Tá certo? E sabiam por que estavam contra. Então isso vai ser a morte da revolução, né? Quer dizer, o linguajar revolucionário vai servir agora, vai se tornar instrumento na mão de grandes fortunas que financiam esses movimentos elitistas, abortistas, feministas, gaysistas, negristas, etc, etc, etc. Então, hoje, a chamada esquerda mundial, a comunistada toda, virou um exército a serviço do quê? Do capital monopolista, meu Deus do céu. E, portanto, a direita também mudou, a direita virou populista, né? Então, agora, tem gente que ainda acredita, na conversa antiga dos comunistas, né, que os próprios comunistas mais inteligentes sabem que a coisa não é assim. Então, o que se passou no Pernambuco foi uma expressão local de um fenômeno universal, que foi colocar, vamos dizer, toda a militância esquerdista a serviço desses grupos milionários. Foi só isso que aconteceu. Você veja, hoje, quem financia a esquerda no mundo? Né? São os grandes bancos. Não é isso? Agora, você pega o candidato conservador da direita, quem financiou a campanha do Bolsonaro? Ele mesmo e o povão. Exato. Agora, tem gente que ainda acredita que a esquerda é o proletariado, é os pobres. Meu Deus do céu, esse pessoal está no mundo da lua. Está no mundo da lua faz muito tempo, né? E vivem, como é que se diz, homenageando o pessoal da escola de Frankfurt. Meu Deus, você não precisa da escola de Frankfurt, acabou. É a morte da revolução, né? O filósofo italiano Augusto de Noce, né, ele pegou isso muito bem. Isso foi a morte da revolução, né? Então, não tem uma revolução, agora só tem revolta social de grupos insatisfeitos. Olha, esses grupos insatisfeitos, nenhum deles é definido economicamente. É definido pelo sexo, pela raça, por alguma insatisfação pessoal, né? E o proletariado? O proletariado não tem nada a ver com isso. O proletariado não é representado. Quem representa o proletariado no Brasil? Bolsonaro. Ele tem a linguagem que fala o que eles estão sentindo, porque eles sentem no bolso, não é isso? Como combater, professor? Eu acho, em primeiro lugar, restaurar o sentido da identidade de classe, que antigamente era tão importante para os marxistas, mas agora é importante para os antimarxistas. Ou seja, nós estamos falando em nome do povo, do povão trabalhador. E esses camaradas são da elite. Eu hoje mesmo estava lendo a memória do Jorge Gusdorff, que é um filósofo francês, um homem inteligentíssimo. Eu vou ler um pedacinho aqui para você ver que coisa impressionante, né? Ele está lembrando o tempo da guerra. Como é que eu pus aqui? Oh, raios. Peraí, tem que achar aqui, porque isso não pode perder. Isso é muito bom. Então a gente vê que os papéis se inverteram, né? Inverteram, os papéis inverteram. Completamente. Deixa eu ler aqui para você. Ele conta do tempo que ele prestou serviço militar. Ele ficou 7 anos como soldado, né? São 7 anos de uma vida. De certo, outros foram mais infelizes. Foram mortos em combate ou mutilados para sempre, deportados, fuzilados da resistência. Eles pagaram muito mais caro o preço da sua sobrevivência, o preço da sobrevivência do país. Mesmo se eu tive melhor sorte, eu não posso me impedir de julgar com tristeza, com reprovação, a atitude dessa juventude que acha hoje em dia que ela não deve nada à nação e que a nação lhe deve tudo. Quer dizer, o homem que sofreu, né? Ele depois conta como é.
Talvez foi o pior ano do século XX, pior inverno, né? Eles tinham que dormir ao ar livre, né? E não tinham coberta suficiente, né? A comida eles tinham que roubar, na verdade. Então foi uma vida horrível, na verdade. Mas eu tive muito mais sorte do que muita gente que morreu ali. E esse pessoal da juventude de hoje, que deve a sobrevivência a nós. Nós morremos para que eles sobrevivessem. E agora eles acham que nós é que devemos tudo para eles. Toda a juventude, filha da Revolução de 68, é tudo assim. Um bando de vaidosos, metidinhos, tá certo? Não tem o menor respeito pelos pobres, que trabalham para eles. São todos exploradores do proletariado, são exploradores dos caras da pobreza, e acham que são libertadores da humanidade. Quer dizer, é uma monstruosidade, é uma inversão tão psicótica, né? Que a gente não tem por que tolerar essas pessoas. Você olha todo esse... Outro dia, né, aquela menina da Maite Proença reclamando da Regina Duarte. Imagina, a Regina Duarte pega um cargo público e ela não lembra a dívida que ela tem para com a classe dela. O que? Com a classe? Quer dizer, você acha que uma mulher, por ser ministra da Cultura, secretária da Cultura, ela tem uma dívida com a classe profissional dela? Não, ela tem uma dívida com o povo que paga o salário dela, que é o mesmo que paga todos vocês, porque vocês não pagam nada. Vocês não estão facilitando a vida de ninguém, vocês não estão contribuindo para o país, né? Então, a pessoa acha que os interesses daquele grupo privilegiado são superiores ao interesse do povo geral. E para eles é natural pensar assim. Eles acham que eles já nascem com crédito, né? Agora, porque eu sou artista, eu penso assim, você é artista, você faz o seu showzinho na esquina, se alguém pagar para você, muito bem, se não pagar, foda-se, tá entendendo? Agora não. Nós fazemos um negócio que ninguém quer assistir, o público não quer, então nós precisamos de dinheiro do governo. Os artistas de verdadeiro sucesso de antigamente nunca precisaram de dinheiro do governo. Você pega, o Dorival Caymmi, o Ari Barroso, o Chico Alves, algum dia precisou de dinheiro do governo? Não, o povo dava dinheiro para eles, pô, porque gostava de assistir. Agora, pega esses caras tipo, né, Chico Buarque e Caetano Veloso e tal, né, aquele outro Santos, como é que chamava? Lulu Santos, etc. Meu Deus do céu. Ninguém quer assistir essa porcaria, então tem que ter o governo. Mas ter Proença, ninguém quer assistir você. Você é apenas uma mulher bonitinha. Você, como atriz, olha, não significa nada, né? Talvez até a Regina Duarte significasse, ela tem algum talento, né? Mas olha, veja, eu estudei teatro na minha juventude, né? Estudei com Eugênio Kuzna, que era um discípulo do Stanislavski, que era o grande criador da técnica teatral moderna, né? Eugênio Kuzna foi totalmente dedicado à arte. Ele nunca saiu pedindo dinheiro para ninguém, não. E não tinha vaidade nenhuma, ele só trabalhava. E ali ele formou atores de primeiríssima ordem, Raul Cortez, a Rosa Maria Murtinho, né? A Ítala Nandi, né? Eu vi o que eram atores da fase áurea do teatro brasileiro. Isso já acabou faz tempo, né? E eles não tinham dinheiro, não, viviam morrendo de fome. Agora, depois que veio na negócio de Rede Globo, todo mundo encheu o cu de dinheiro, pô, maravilha. E agora quer mais dinheiro do governo ainda. O resto a gente já sabe como se deu, né? Claro, claro. Então, o Movimento Liberta Pernambuco, ele foi criado de fato no dia 15 de fevereiro de 2019. Mas esse movimento da direita já se iniciou lá de trás. A Dani Gouveia, que é uma amiga nossa lá de Pernambuco, ela foi a primeira a levar o senhor em Recife. Daniela Cavalcante Gouveia? Daniela Cavalcante Gouveia. Minha amiga, é. Ela mesma. Ela mandou um abraço, um beijo. Um beijão pra ela. E, Dani, pra você, viu? E, assim, lá atrás, 2014, 2013, com a Sandra Queiroz, Sandra foi pra Brasília, tava lá, invadiu o Congresso, foi presa pela Polícia Federal, né? E elas começaram esse levante lá em Pernambuco, e depois chegou o Alessandro Sarmento, que é de Olinda, líder do movimento também, veio o Coronel Meira, que hoje é o maior nome da direita no estado, estamos com o Coronel, e conseguimos começar a juntar uma gama de jovens dispostos, preparados para a guerra de fato, mas existiu sempre aquela lacuna. Olha, a guerra não é somente você pegar em armas, mas é também você se preparar intelectualmente para poder debater, para poder saber a estratégia do inimigo e a partir daí traçar os seus rumos. Então, nesse sentido, professor,
Qual a importância hoje dos movimentos sociais de direita do nosso Brasil nesse combate, nessa guerra ideológica? Primeiríssima coisa, você tem que pensar na guerra cultural. Porque só depois de você ganhar a guerra cultural é que a outra guerra pode começar. Você vê, se você estudar hoje, por exemplo, a história do nazismo e fascismo, né, nos anos 30 ou 40, você vai ver que eles ganharam metade da opinião europeia. Quer dizer, não era um negócio assim que tinha 2 ou 3. Não. Tem um documentário, não lembro o nome, que mostrou no tempo do governo de Vichy na França. Você vê o entusiasmo popular para aquele negócio, era um negócio monstruoso. Isso quer dizer, os nazistas e fascistas estavam numa posição cultural vantajosa. O pessoal pensa que nazista e fascista era tudo idiota, que não tinha intelectuais. Não, eles tinham intelectuais muito mais brilhantes do que os comunistas. Hoje você fica espantado, como é que eles foram aceitar essa porcaria? Bom, sabe que intelectual engole qualquer coisa, né? Não é por ser intelectual que deixa de ser um trouxa, tá entendendo? Então, mas quer dizer, foi só quando a guerra cultural estava vitoriosa, praticamente vitoriosa, que daí eles chegaram a tomar o poder. E os comunistas a mesma coisa. Quer dizer, primeiro você ganha os corações e mentes, só depois você pode ter o poder material. Agora, no Brasil eles querem inverter. Querem eleger um presidente conservador antes de você ter sequer uma cultura conservadora. Não dá para fazer isso. Então, uma vez eu expliquei, na origem de todo movimento político, você tem uma sequência de etapas que não são trocáveis. A primeira etapa é a formação dos intelectuais. Isto leva uma geração. Então, lê os livros do Dostoiévski, as histórias do Dostoiévski passam ali, mais ou menos de 1840 em diante, na Rússia. São intelectuais que eles passam a noite inteira bebendo vodka ou chá e discutindo. Só discute. Não tinha ação política nenhuma, durante meio século. E isto 60 e tantos anos antes da Revolução Comunista. Quando você tem uma intelectualidade formada, portanto você tem uma espécie de uma linguagem comum entre todos os intelectuais, aí você começa a formar militância política. Daí, depois de formar a militância política, daí você pode formar até tropas, sei lá, se for preciso, né? Mas você não pode saltar essas etapas. Então, no Brasil, não houve etapa da formação dos intelectuais. O único esforço para formar intelectuais foi o meu. O meu está só no começo, meu Deus do céu. Eu vi os primeiros resultados com esse pessoal do Instituto Borborema e outros, né? Pouquinha gente. Eu falei, isso ainda nós precisamos mais 20 ou 30 anos. Então, de repente o pessoal vota num presidente, o presidente não tem uma militância a favor dele, não tem mídia a favor dele, né? Não tem intelectualidade a favor dele, então sei que entregou o homem aos leões. O que eles fizeram? Botaram ele lá para os caras matá-lo. Tentaram até matá-lo. Então, até hoje, o Bolsonaro tem o cargo, mas não tem os meios de governar. Porque se ele não tem uma força política organizada na sociedade, não no Congresso, não no Parlamento, não no STF, mas na sociedade, força organizada para o sustentá-lo, ele não tem nada. Que é o que agora que o pessoal está começando a organizar. O que você tem, mas você não tem uma militância, você tem uma simpatia popular. Que o povo teve simpatia por ele desde o primeiro dia. É o que ele tinha no começo, é o que ele tem agora. Agora o pessoal está começando um pouco a organizar a militância. Veja, eleitorado é uma coisa, militância é outra. O eleitor vai lá uma vez cada 4 anos e dá um votinho. O militante oferece a sua vida todos os dias. Eu sei, bicho, eu vi a formação da esquerda brasileira nos anos 60. O número de pessoas ali que estavam dispostas a morrer pelos ideais dele era imenso. Todo mundo corria risco e ficava orgulhoso de correr risco. Hoje em dia não. Então, você tem uma massa popular que está disposta no máximo a ir para a rua, né? No domingo. Militante não é isso, gente. Vamos pensar assim, quantos pichadores tem na direita? Nenhum. Você quer fazer um piquete na porta de uma fábrica? Quantas pessoas tem para lá? Não tem ninguém. Então, não tem militância. Não existe militância direitista, existe um público direitista, né? Bolsonarista, para ser mais preciso, bolsonarista. Quer dizer, é como se fosse... Veja, o público está para uma militância como os torcedores estão para o time de futebol. O torcedor não joga, meu Deus do céu, só fica lá aplaudindo. Então, tem gente que pode aplaudir, vai, esse é o público, nós temos um público simpático. Tá certo?
a causa, mas você não, militância não tem até hoje. Ninguém formou. Por exemplo, eu conheci militantes na época dos anos 60, né? Gente treinada, bicho, para ser torturado e não confessar nada, né? Eu vi o Rui Falcão, não tenho nenhuma apreciação, o Rui Falcão sob outros aspectos, mas eu vi o Rui Falcão enfrentar sozinho um tiroteio contra 10 camaradas na escadaria da Faculdade de Direito. Então, era um homem treinado, um homem capaz. Se você pega o Zé Dirceu é um oficial do Serviço Secreto Militar Cubano. O que você acha que foi o treinamento dele? Foi assim, levar porrada e ficar quieto, se chorar, apanhar mais, você tá entendendo? É assim, porra. Então, o treinamento que eu tive foi assim, de mosquito, você tá entendendo? Comparado com esses outros, né? Mas eu vi camaradas que foram eram de uma coragem que hoje em dia é inimaginável. Tinha isso na direita e tinha na esquerda. Na direita tinha o CCC, Comando de Caça aos Comunistas. Entrava 12 caras do Comando de Caça aos Comunistas numa assembleia de 3 mil, os 3 mil fugiam de medo. Os caras vinham com porrete, com corrente, batiam em todo mundo. Imagina isso hoje. Quem é capaz de fazer isso? Hoje só a esquerda bate na direita. A direita não faz nada. A direita não pode abrir o bico. Ela só existe para apanhar. Já elegeu um presidente e não tem poder ainda. Como é possível? Você trocaram a ordem das coisas. Fala. Naquela época que estava fazendo campanha do Bolsonaro, eu falei, não é importante eleger um presidente. Você tem que eleger o quê? Um presidente de sindicato. Você tem que botar um pastor conservador na igreja da esquina. Você tem que botar um diretor conservador na escola das suas crianças. Você tem que tomar o Grêmio da escola. O reitor da faculdade. O reitor da faculdade. É isso, porra. Ah, mas isso demora. Eu falo, daí eu lembro, sabe, tem a frase do Goethe que eu adoro, que eu fiz o nome da vida. É urgente ter paciência. Você está com pressa, então a primeira coisa que você tem que fazer é ter paciência. O pessoal não quer ter paciência, quer ter o efeito fácil. Vai demorar, gente. Vai demorar. Você vê, o Bolsonaro, coitado, ele não consegue governar até agora. Por quê? Um cargo não é poder, né? Cargo é apenas o nome de um poder. Então ele é o presidente, mas ele pode presidir? Não, não pode. Eu disse que isso ia acontecer. Antes dele ser eleito, eu disse, senhor Bolsonaro, o senhor foi eleito, a primeira coisa que o senhor tem que fazer é tirar as armas da mão dos seus inimigos para o senhor ter poder. Ele não fez isso, ele quer direto resolver os problemas do Brasil. Vamos resolver o problema da economia, da agricultura, da medicina, não sei o quê, da saúde. E você não vai conseguir fazer nada, pô. Eles vão bloquear tudo. Por quê? Você deixou o poder na mão deles. Você pegou o cargo, mas o poder está na mão deles. Então, a primeira coisa que precisava fazer, fechar os partidos do Foro de São Paulo e processar todos os dirigentes por cumplicidade com o narcotráfico. Por quê? O narcotráfico era membro do Foro de São Paulo. Estou falando, o Lula presidia assembleias do Foro de São Paulo junto com o Manuel Marulanda, que era o comandante das Farc. Enquanto isso, o Fernandinho Beiramar contava que todo ano ele trazia armas contrabandeadas do Líbano para trocar por 200 toneladas de cocaína das Farc para distribuir no Brasil. Você está entendendo o tipo de poder que eles tinham? Como é que você vai comparar isso com o poder do Jair Bolsonaro? Os caras estão armados até o dente, podendo matar quem eles queiram, e com dinheiro ilimitado. E daí vem o seu Zé Mané lá, ele tem o quê? Popularidade, o povo ama, sem dúvida, e votará nele. Mas ele não tem poder. Então tem que dar esse poder para ele. Como é que... Da onde está o poder? O poder está na mão do inimigo, vamos tirar da mão dele e passar para cá. Está entendendo? Vamos tirar esse dinheiro desses partidos aí e dar para o partido dele. Porque esses partidos obtiveram esse dinheiro ajudando o narcotráfico, ajudando as Farc, colaborando com o morticínio. As Farc mataram mais de 30 mil pessoas na Colômbia. Eu vi o que eles fizeram lá. Já fui para a Colômbia várias vezes. Adoro a Colômbia, adoro, né? Tenho muito amor pela Colômbia. É como se fosse uma segunda pátria para mim, entendeu? Então, eu vi lá coisas do seguinte tipo. Tem a região que... né, eles lá conseguiram expulsar as Farc agora só dominam 3% do território. Mas nesses 3% eles expulsaram um monte de camponeses. E os camponeses foram pedir esmola na capital. Né? Então a gente via aquelas famílias, né? Então, da onde você veio? Vim em tal lugar. Por que você veio? As Farc me expulsaram. E tinha um sujeito que se ofereceu para ser advogado deles. Várias vezes tentaram matar esse cara. Soltaram uma bomba no carro dele, matou.
ele e o filho escaparam, ele só matou o motorista dele. E já era o 80º atentado. As Farc fazem isso, gente, né? Então, e essas são parceiras do PT, parceiras do PSOL, parceiras do PCdoB, que agora chama Cidadania. Enquanto isso está lá o homem do PCdoB, seu Aldo Rebelo, trocando beijinho com o coronel, com o general do Exército, né? E eles dizem que ele é patriota. O Vilas Boas. O Vilas Boas disse isso. Disse, não, nossas concepções da segurança nacional são idênticas. Ele disse isso. Mas o Luiz Braga disse pior. Ele é um nacionalista e patriota. E como é possível? Veja até que ponto esse pessoal dominou. Quer dizer, a cultura, dominar a cultura é dominar a mentalidade. Você acha que o general Luiz Braga é comunista? É claro que não. Mas acontece que o esquema mental dele foi moldado pelos comunistas e ele não tem iniciativa intelectual própria para sair disso. Eu tenho. Por quê? Porque eu estudei isso durante 50 anos. Porque no Brasil é o seguinte, o sujeito largou a esquerda, ele acha, agora eu vi a luz, agora eu estou entendendo tudo. Não está entendendo nada, meu filho. Quer dizer, você foi educado pela esquerda, você tem que se reeducar, leva 20 anos. É como se fosse uma psicanálise, você tem que examinar a profundidade da sua alma, para daí você ir trocando esses elementos gradativamente. Você veja, quando eu escrevi A Nova Era Revolução Cultural, em 1993, eu já tinha me livrado do comunismo, do marxismo, mas ainda acreditava na honestidade do Lula. Não é incrível? Depois de décadas. Foi aos poucos que eu fui entendendo o esquema financeiro, como é que funcionava. E você não se livra desse esquerdismo, desse comunismo do dia para a noite. Então, primeiro tem que ter a higienização intelectual, leva muito tempo. Depois, esses intelectuais que se limparam a si mesmo podem começar a limpar os outros, leva tempo. Daí, no fim do processo, depois de criar os intelectuais, criar a militância, daí você elege um presidente e você o apoia. Hoje está difícil, você tem que fazer passeata toda semana. Se tivesse uma militância organizada, não precisava isso. Tá entendendo? Porque a militância organizada, pelo menos, tem uma linguagem própria. Nós até hoje não temos sequer uma linguagem, usamos uma linguagem da esquerda ainda. Falando em limpeza intelectual, a gente já começou a fazer isso de certa forma, de certo modo. Queria até mandar um abraço para a nossa querida Sarah Winter, que está passando por uma fase difícil. Mas nós, do Liberta Pernambuco, junto com os 300, nós já começamos a fazer essa questão de preparar, de fato, uma militância bolsonarista, uma militância de direita. Claro, essa militância não existe. A Sarah Winter estava treinando algumas pessoas, ensinando para elas algumas técnicas de passeata, de slogans que ela aprendeu. Você não lembra se na Bulgária ou na Ucrânia, no tempo que ela estava no Fêmen, né? Que é um órgão, evidentemente, do comunismo, da KGB. Ela aprendeu tudo lá e ela está tentando trazer um pouco disso para o outro lado. Imediatamente aparecem os tipos aí, como esse seu Moraes, mas é militância armada, é algo assassino. Puta, mentira, rapaz. Só quem tem militância armada no Brasil é os comunistas, né? Quem foi que matou aí o Celso Daniel? Quem foi que matou o Toninho do PT? Quem matou todas as testemunhas desses inquéritos, né? São vocês. Quem é que está associado com as Farc, que é vamos dizer, narcotráfico e morticínio? É a direita que está aliada com essa direita ou são vocês? Vocês são todos assassinos. Comunista é assassino por natureza. Quem tentou matar o Bolsonaro fui eu, né? Então, assassinos e agora eles fazem, como é que chama a festa da Facada Fest? Facada Fest, você festeja a tentativa de homicídio. Isso é direta apologia do crime. A apologia do crime vai virar um movimento de massa. Tem algum general preocupado com isso? Tem nada. Estão lá trocando beijinho com o homem do Foro de São Paulo, pô. E o pessoal confiando nas Forças Armadas. Apelando às Forças Armadas. Por quê? Porque acredita que as Forças Armadas são as mesmas de 50 anos atrás. Não são, gente. Sobretudo no governo Sarney, o negócio mudou profundamente. As Forças Armadas já não são o mesmo. Elas estão muito enfraquecidas, sobretudo ideologicamente. Eles não se permitem ter uma ideologia. Eles acham feio ter uma ideologia. Só quem pode ter ideologia é os comunistas.
Vê se alguma vez reclamou, algum general reclamou que o Aldo Rebelo é ideológico, nós não falamos com ele. Ao contrário, vem cá, nós não trocamos beijinho. Né? Agora, se aparece uma ideologia de direita, não podemos ser ideológicos, temos que ser tecnocráticos, pragmáticos. Esse pragmatismo também. Você sabe para que serviu o pragmatismo? Comércio pragmático com a China? Para fortalecer uma ditadura genocida que está ameaçando fazer uma guerra para dominar o mundo. Não sou eu que estou dizendo isso, são eles que dizem. Todos esses comerciantes pragmáticos, apolíticos, ajudaram a fazer isso. Você esqueceu que nos anos 30 tinha o mesmo problema. Nós temos que ter um comércio pragmático com a Alemanha. E daí, ajudar a Alemanha a enriquecer para depois que ela dominar a Europa. Só que depois que acontece isso, não se fala mais disso, né? Quando o pessoal se lembra de que teve essa sacanagem, vão cobrar 50 anos depois, que nem cobraram do pai do Kennedy, né? Pô, você se encheu de dinheiro comerciando lá com o Hitler, né? O pessoal da Ford, Fundação Ford, IBM, um monte de coisa. Pô! Não era era pragmático, não era ideológico. Pô, esse negócio. Política não ideológica é futebol sem bola, meu Deus. É uma coisa que não faz o menor sentido. Esse seu pragmatismo, os seus generais, é uma ideologia. E é uma ideologia das mais perversas que existem. Né? Quando é que vão acordar? As pessoas não entendem nada de política. No Brasil tem cientista político. Tem um cientista político, sou eu. Os outros não estão. Não, tem 2 ou 3 entre os meus alunos hoje em dia. Então a gente pode contar, quem sabe futuramente, com o professor Olavo nos orientando cada vez mais nessa questão de militância. Não, eu não posso orientar uma militância. Isso é muito simples. Eu posso ensinar ciência política. Isso é que eu posso fazer. Eu, à distância, eu não posso orientar militância nenhuma. Isso é o fim da picada. O sujeito para orientar a militância, ele tem que estar ali no dia a dia. Não é o lado estratégico, é o lado tático. Portanto, são as ações concretas. Eu, à distância, se eu me meter a fazer isso, eu seria um charlatão. Então, no lado estratégico, as análises estratégicas gerais, dar mais ou menos o rumo das coisas, isso eu estou fazendo. Mas dar instruções precisas sobre o que fazer no dia tal, que movimento, tem que ser alguém que está aí, porra. Tá entendendo? Nossa penúltima pergunta. O senhor falou sobre ter que apoiar e fortalecer cada vez mais o presidente, tirar da esquerda todo esse poder e, de fato, trazer para o presidente. O partido do presidente hoje, o Aliança pelo Brasil, ele está sendo formado, ele está em formação. E, no caso especial de Pernambuco, falta muito pouco para se tornar um novo PSL. Né? Só falta mesmo o Luciano Bivar entrar no Aliança, para que ele se torne um novo PSL. Hoje, a direita bolsonariana, a direita raiz, de fato, do Estado, não está no Aliança, por causa dos líderes que foram escolhidos para estarem no comando. Será alguma falha do presidente ou das pessoas que estão ao redor dele influenciando? É muito simples. Quanto tempo levou para formar a esquerda brasileira? Os caras começaram a trazer a ideia comunista para o Brasil na década de 20. Quando chegou nos anos 50, você tinha já uma intelectualidade comunista relativamente poderosa. E eles ganharam a amizade do presidente da República. Mas eles não tinham militância suficiente para sustentar isso. O que aconteceu com eles? Caiu do cavalo. Eles tinham só uma penetração na elite. Popularmente eles não tinham nada. Então, o movimento 64 chegou lá, deu 2 tapas nele, acabou a história. Eles entenderam esse erro que eles tinham feito. E entenderam que precisava uma política de massas, tá certo? Mais lenta, mais gradual, tá certo? Para poder um dia chegar à presidência. Então eles começaram nos anos 60 a repensar toda a estratégia e tática. Quando que eles chegaram ao poder? Esquerda. 50, meio século depois. A esquerda teve a paciência de ir se organizando. A direita não, a direita se formou da noite para o dia, já colocar ela para ser um mártir. Não é um herói, é um mártir, porque ele está lá para morrer. No dia que já tentaram a facada, durante a campanha, né? Ele não pode nem chegar a ser eleito, já tem que matar o cara antes, porra. Como é possível isso? Você vê, eu acho o Bolsonaro mais do que um herói, um mártir. Ele é um homem santo. Eu não tenho dúvida disso aí. Né? Eu acho que Deus o ama muito, porque ele fez aquilo que o Cristo disse. Né?
perfeição da amizade é dar a vida pelos seus amigos. E ele fez isso. Ele se salvou porque Deus quis, mas ele ofereceu a vida. Quanto ofereceram mais? Né? Eu estou só oferecendo meu tempo, meu trabalho, meu pobre cérebro. Não é nada comparado com a vida, né? Eu lembro perfeitamente do dia da facada. Perfeitamente. Foi um dos dias mais marcantes da história do nosso país e de todos nós que estamos desde o começo envolvidos. E esse pessoal Esse processo comunistas, eles são amigos do narcotráfico, são amigos das Farc, meu Deus do céu. Agora, ninguém faz nada para fechar o Foro de São Paulo e para punir os partidos que pertenceram. Na lei dos partidos políticos proíbe a existência de partidos associados a organismos internacionais. Proíbe a existência. E todo mundo se conforma com isso. Você está entendendo? Então, isso aí pode. Matar pessoas pode. Pode matar o Celso Daniel, matar todas as testemunhas do processo. Pode matar o Bolsonaro. Pode comerciar, né, cocaína. Pode se associar com o Farc, etc, etc. Pode trocar cocaína com o Fernandinho Banamar. Você vê, o Fernandinho Banamar, ele confessou tudo para a polícia colombiana. Quando chegou no Brasil, levaram ele no Congresso, ele deu um expor nos deputados e humilhou todos. Não tem um homem de verdade para obrigar ele a dizer alguma coisa. Daí botaram num presídio de segurança máxima para ele nunca mais ter que falar nada. Veja a diferença entre Colômbia e o Brasil. Isso de, olha, militares colombianos são pessoas humildes e estudiosas. Os brasileiros são gente cheia de empáfia, que não quer aprender nada, quer só se fazer de gostosão, quer homenagens, quer hinos, emblemas, etc. É isso que gostam, né? Ah, nossas gloriosas forças armadas, nós somos bons da guerra na selva. Guerra na selva contra o quê? Contra minhoca, tatu-bola, tatu-prego, né? Macaco-prego, né? Vamos parar de palhaçada, gente. Vamos ser humildes. Reconheçam, a Força Armada não nos livraram do comunismo em 64. Eles deram um abalo momentâneo no comunismo, mas depois ajudaram o comunismo a voltar ao poder. Quando acabou o governo militar, qual era a única força política que restava? Os comunistas. Os comunistas dominavam tudo, dominavam os dois partidos. Então, pelos frutos conhecereis. Vocês não eliminaram o comunismo, vocês o fortaleceram, embora não quisessem fazer isso. Então vocês têm que fazer um meia-culpa, dizer, olha, nós não entendíamos disso. Veja, eu comecei a falar do negócio da guerra cultural em 1993, quando publiquei o meu livro Nova Era Revolução Cultural. A primeira reação militar ao meu livro veio 8 anos depois, com um artigo do general José Fábrica num jornal militar. Daí o general Sérgio Coutinho começou a trabalhar comigo e escreveu 2 livros importantes também sobre guerra cultural. Morreu amargurado porque os colegas dele não prestavam atenção. Ou seja, até hoje vocês não disseram, nós cometemos um grande erro, nós abandonamos a guerra cultural, meu Deus do céu. Nós achávamos que sim, só na violência física não resolver nada. A violência física foi desnecessária, não serviu para nada, só comprometeu vocês, só queimou a imagem da Força Armada. E o que precisava fazer, que era a guerra cultural, vocês não fizeram. Me mostram um filminho anticomunista que vocês tenham feito. Nenhum, nunca. Tá entendendo? Então, assim, vocês não sabem guerrear, pô. Né? Quer dizer, a guerra cultural já... Veja, a ofensiva cultural soviética começou antes do pessoal ouvir falar de Antônio Gramsci. Começou na década de 30. Eu tenho livros americanos aí sobre a ofensiva cultural soviética nos anos 30. Né? Quer dizer, Stalin orientava pessoalmente os seus agentes no cinema americano. John Howard Lawson dava a instrução, falou, olha, você esqueça aí os proletários, vocês têm que ganhar os milionários e formadores de opinião. Né? John Howard Lawson criou a escola de roteiristas de Hollywood, que influencia até hoje. Então, o cinema americano foi monstruosamente infectado por ideias comunistas. Foi mais do que uma infiltração, foi uma ocupação. Muitos depois se arrependeram, né? Como Humphrey Bogart. Humphrey Bogart disse, bom, eu não era propriamente comunista, eu era apenas um idiota. Né? Tem vários, né? Sterling Hayden também confessou, né? Gary Cooper, né? Também muitos confessaram, né? E se arrependeram, voltaram atrás. Né? Mas aí você avalia o poder, veja, o poder da influência da KGB no Ocidente é um negócio monstruoso. Agora você fala isso,
Pessoas que nunca estudaram na vida, que nunca leram um. Outro dia, a mulher da menina da. Né? A BBC, que eu chamei de Bebuceta, né? Veio aqui me entrevistar e achou exagerado o que eu estava falando da KGB. Depois, que livro você leu sobre a KGB? Ah, nenhum. Quer dizer, então vai a merda, porra. Né? Quer dizer, a sua ignorância lhe dá autoridade de contestar o que eu estou falando. É isso que você quer dizer? Eu estou estudando essa merda faz 50 anos, porra. Eu sou fora do meio comunista, eu sou o único cara que estuda comunismo há 50 anos. E esse é o problema. Agora, quando eu comecei a falar, nos anos 90, os militares tinham que ter reagido ali. Não precisa intervenção militar, porra. Era só os militares processarem aqueles que mentiam contra as Forças Armadas. Teriam desarmado a mídia comunista já naquela época. Quantos eles processaram? Nenhum nunca. Ali não dá. Deixou-se criar. Não deixou de criar. Né? E Can lá está trocando beijinho com o Aldo Rebelo. Fala assim, não dá. Quer dizer, você quer perder a guerra intelectual, espiritual e depois continuar ganhando na outra guerra? Você está louco. Pois é. Então é isso. Para a última pergunta, e eu já peço ao senhor que, na sua resposta, o senhor já possa comentar também sobre o atual cenário, que a gente vai falar de fake news agora, sobre os recentes acontecimentos a respeito do tema. A pergunta foi feita pelo Ednelson Oliveira, lá de Recife. Né? Antônio Gramsci não previu a internet e as redes sociais, e isso fez com que o seu plano se tornasse falível. Sim. Considerando o contexto do marxismo cultural, a internet, principal arma contra esse sistema, foi criada com o objetivo original de fortalecer as ideias gramscistas? Se sim, a luta para enfraquecer a internet, usando o conceito das fake news, comprova que o tiro saiu pela culatra? Não. O criador da internet, ele chama Tim não sei o que, era um irlandês. Ele não era um sujeito político. Né? Ele achou que a internet ia facilitar a liberdade de expressão, como de fato acabou funcionando. Então ele não tinha intenção política, mas ele sabia que isso aí ia fortalecer a liberdade de expressão. E isso quebrou o poder de grandes impérios de comunicação de massas. Se você pegar, olha, eu tenho mais leitores do que o Globo, sabia? Mais leitores do que a Folha. Então é lógico que eles têm medo de mim. E eu não tenho medo de nenhum deles. Na época, quando eu saí do Globo, eu falei, vocês não brigam comigo, vocês perdem. Porque eu sei falar com o povo, com o público, e vocês não sabem. Vocês são de outra época. Agora, por isso que os caras estão tentando hoje quebrar a internet. E para isso eles não têm, na concorrência jornalística, eles perdem. Então tem que apelar para quê? Para a autoridade, tem que apelar para a polícia. Né? Se os dois falando, bom, claro. Você não viu o debate que eu tive com o João Pedro Stedley na Bienal do Livro em Porto Alegre? Isso faz muito tempo. O cara saiu de lá de 4, dizendo o seguinte, se eu soubesse que ia ser tratado assim, eu não vinha. Né? Então, acabei com ele, acabei. Então, em matéria de argumento, eles não vão ganhar. Mas na discussão eles não vão ganhar, eles vão perder. Então tem que impedir o cara de falar, porra. Só que agora, para impedir eu de falar, é tarde. Agora eu já falei. Se o cara chegar aqui agora, vou matar o lado de Cavalho, chega agora e me dá um tiro na cabeça. Meu filho, você tem ideia de quanto eu já falei? Quanto eu já falei, quanto eu já publiquei? A infinidade de textos inéditos que eu tenho. Texto e vídeo inédito é um negócio monstruoso. Então, olha, a merda eu já fiz, pô. Pode matar o autor que a obra já está aí. Eles não vão parar com isso. Quando acabar todos os partidos, por exemplo, quando todos esses ministros do STF foram pó, o pessoal ainda vai estar lendo meus livros, pô. Você está entendendo? É por isso que o Solzhenitsyn dizia, um grande escritor é como se fosse um segundo governo. Como se fosse, é uma analogia. Você está entendendo? Agora, ele é um segundo governo se ele não se meter no governo. Se eu pegar um cargo de governo, eu deixo de ser escritor e sou apenas mais um funcionário do governo. Perco o meu ganho. Tanto que Solzhenitsyn algum dia aceitou cargo público? Nunca. Dostoiévski aceitou cargo público, mas nem cagando. Tá certo? No inteiro Dostoiévski tinha mais gente do que na procissão de um santos, tá entendendo? A tamanha a influência do cara. O Solzhenitsyn, pode dizer, o Solzhenitsyn derrubou o sistema soviético. Né? Ele mais meia dúzia de amigos dele, escritores. Nenhum deles era político. Não é isso? Então, eu aprendi com eles, aprendi com Dostoiévski e Solzhenitsyn. É assim que se faz, tem que ser um escritor verdadeiro, não pode pertencer a partido político, não pode se associar com ninguém, não pode ter grupo, não pode ter conexão. Quando o pessoal diz,
Ah, ele é o guru do governo Bolsonaro, vocês são loucos. Eu conversei com o Bolsonaro 4 vezes, por telefone, e uma vez durante 2 minutos do jantar aqui da embaixada, né? Então, não, imagine se eu vou discutir com alguém as ideias que eu vou publicar. Você está louco? Eu sou um escritor, porque eu tenho muito orgulho de ser um escritor. Eu escrevo as minhas ideias. Não vem me dar palpite, não vem querer me pautar, que eu já mando você pra puta que eu paro na mesma hora. Você pensa que tem falta político tentando me pautar? Não falta não. Eu mando tudo a merda, né? A minha obra é 100% original. Eu escrevo o que eu pensei. Não pertenço a grupo, não tenho ligação política com ninguém e jamais terei. O dia que eu for isso, eu não sou mais Olavo de Carvalho. Eu serei mais um deputado aí, sei lá, do PFL, do PQP. Assim, eu sou um sujeito muito... Olha, eu me lembro a frase do falecido vice-presidente Aureliano Chaves, ele diz: olha, minha cadeirinha é pequenininha, mas nela sento eu. É a mesma coisa, minha cadeirinha é pequenininha, mas sento eu. Ninguém me dá palpite aqui. Isso aí, professor, não pare, jamais. Isso tá bom. Por favor. Vou parar não. Pessoal, olha, depois de eu morrer eu não vou parar, tem muita coisa inédita para ainda para ser publicado. Opa, não adianta nem matar mais, agora é tarde. Já devia ter matado antes. Eu espero voltar daqui a 10 anos aqui novamente e conversar quando quiser. O mesmo... Eu estarei gaga, mas conversaremos. Podem, meu pai sempre fala que podem lhe roubar tudo, a roupa do corpo, seus bens materiais, tudo que você veste, mas jamais roubarão o seu conhecimento. É isso então, mesmo. Enquanto Olavo de Carvalho estiver entre nós, e até mesmo depois de sua partida, eu tenho plena convicção de que sua obra, professor, ela vai perpetuar, se Deus quiser. Pelo menos tem 2 ou 3 livros meus que vão durar mais do que eu. Falando em livro, o professor vai assinar aqui um livro, tá certo? E a gente vai sortear aí para vocês. Professor, agradeço demais por senhor ter recebido a gente, né? Eu vim como tentando entrevistar o senhor, mas eu terminei como um aluno, né? Manda lá um abração para todos os amigos. Um aprendizado fantástico. Eu gosto muito ali do Recife, viu? Eu gosto demais ali. Pois é. Não vou convidar porque o senhor não vai. Mas, não vou, estou muito velho para ficar viajando aí. Mas quem sabe futuramente, se o senhor permitir, não vem uma comitiva boa lá de Recife, né? Venha visitar, será trazer a Dani, sempre bem-vindo. Sandra Queiroz, Coronel Mira. Traz a Daniela, será muito bem-vinda.